Olá! Nesse vídeo eu vou passar algumas instruções básicas sobre a utilização de estilos no LibreOffice para a formatação de relatórios e TCC e trabalhos que precisam seguir as normas ABNT. Essas instruções elas vão ser passadas para serem utilizadas com o software LibreOffice, que pode ser baixado e instalado acessando pt-br.libreoffice.org ou apenas libreoffice.org. Ele é um software gratuito, é uma alternativa robusta e mais eficiente em alguns aspectos do que o Word da Microsoft. O LibreOffice ele utiliza uma extensão de arquivos diferente do .doc que nós estamos acostumados com o Word. Ele utiliza os arquivos com a extensão .odt. Logo, sempre que você estiver manipulando, utilizando um arquivo do LibreOffice, esse arquivo, após o nome, vai ter a extensão .odt. Dito isso, e com o software instalado, seguindo as instruções presentes no site, basta dar 2 cliques em cima do arquivo .odt para que ele seja aberto. Nesse caso, as instruções são sobre a utilização dos estilos e não a criação deles. Então, para esse tutorial, parte-se do princípio que você já tem um arquivo com os estilos criados. No caso aqui, o relatório parcial de um PI, que já contém os estilos criados. Aqui nós temos o arquivo aberto com um conjunto de estilos criados para poder facilitar a utilização do arquivo. Primeiro, nós vamos dar uma analisada geral na estrutura do arquivo. A parte inicial, a capa, ela é feita de maneira manual, ela não contém estilos e ela deve ser mantida da maneira como está, apenas substituindo as informações, mantendo a centralização e o distanciamento. A folha de rosto, para a folha de rosto se aplica as mesmas instruções. Para a página de resumo também, ela não contém estilos, mas ela está com a formatação adequada, fonte tamanho 12, Times New Roman, e deve ser mantida a mesma formatação. No caso de listas de figuras e sumário, eles foram gerados automaticamente a partir do conteúdo do relatório. Então, o sumário e a lista de figuras nunca devem ser alterados manualmente. Então, em nenhum momento você deve vir aqui, dar 2 cliques e fazer alguma edição, porque eles foram gerados automaticamente. E assim que nós fizermos as alterações, ao clicar com o botão direito, nós vamos atualizar o sumário e elas vão ser automaticamente inseridas aqui no nosso sumário. Então nós chegamos no corpo do arquivo em si, que contém a introdução, todas as suas seções, subseções, até nós chegarmos à página de referências, que encerra o arquivo. Agora vamos começar a falar da utilização dos estilos propriamente dito. Esse arquivo contém 6 tipos de estilo criados. Esses estilos são ABNT corpo de texto, ABNT citação longa, ABNT título 1, ABNT título 2, título 13 e título 4. O estilo ABNT corpo de texto serve para dar formatação a todo tipo de texto que compõe a parte mais volumosa, a parte do texto em geral do nosso trabalho. O ABNT citação longa serve para dar estilo às citações longas quando elas forem inseridas. E o ABNT título 1 serve para dar estilo aos títulos de seção primária, o ABNT título 2 para dar estilo aos títulos de seção
secundária, o ABNT título 3 para os títulos de seção terciária e o ABNT título 4 para os títulos de seção quaternária. Na seção de introdução, nós já podemos ver uma quantidade de conteúdo adicionada e formatada, e isso pode facilitar a inserção de novos conteúdos, mantendo a formatação já existente. Vamos para um exemplo. Aqui nós temos um conteúdo, um texto escrito no Google Docs. O Google Docs, ele é uma ferramenta interessante para se escrever um texto limpo, sem formatação, porque ele tem um ótimo corretor ortográfico, melhor do que o do LibreOffice e melhor do que o do Microsoft Office. O texto, depois de escrito e corrigido, ele não precisa ser formatado, e isso não é muito relevante, porque nem sempre um arquivo criado por um editor online ou por um outro editor, ele vai manter a formatação que a gente quer. Então o que mais importa para a gente aqui é o conteúdo e não a formatação, não a estrutura. Isso não é relevante agora. Com o texto escrito e corrigido, nós podemos selecionar ele, copiar com Ctrl+C e aqui no nosso relatório, se nós viermos aqui e simplesmente no início do texto colocarmos Ctrl+V, nós vamos perceber que o texto ele foi colado com uma formatação toda incorreta, toda irregular, contendo cores que não poderiam estar presentes e entre outros fatores de formatação que não poderiam estar presentes no texto. Então nós vamos dar Ctrl+Z para desfazer isso e nós vamos colar de uma maneira diferente. Nós vamos selecionar o texto já existente. Depois de selecionado, nós vamos clicar com o botão direito sobre ele e depois vamos para colar especial e texto não formatado. Dessa maneira, nós vamos substituir o texto que já está escrito aqui pelo novo texto, só que nós vamos inseri-lo aqui sem formatação. Quando nós substituímos um texto sem formatação, é aplicada a ele a formatação do texto anterior, do texto que nós estamos eliminando. Então, quando nós clicamos em texto não formatado, vocês podem ver que o texto foi inserido da maneira correta, da maneira sem o negrito indevido, sem o sublinhado indevido que nós tínhamos antes, sem o itálico, que não pode estar em em certas palavras, segundo as regras ABNT, ele se aplica a casos específicos. Então o texto está adequado para a gente utilizar aqui no nosso relatório. Essa é a maneira mais prática de você inserir um texto quando você já tem um conteúdo escrito, e assim nós ganhamos a praticidade de poder escrever o texto de forma rápida, prática, limpa e depois apenas fazer a substituição. Agora, vamos entender um pouco como nós faríamos a inserção de uma nova seção e como nós iríamos inserir esse texto caso já não houvesse um texto. Então aqui, na seção após a seção introdução e o conteúdo dela, e antes da segunda seção, né, que é a seção de desenvolvimento, nós vamos inserir uma nova seção. Para isso, nós vamos dar um espaço no fim do texto e vamos escrever o nome da nossa seção, que aqui vai ser exemplo. Escrito o exemplo, nós vamos atribuir um estilo para ele. Então, nós selecionamos exemplo, a gente vem aqui em cima na barra de estilos, que é essa barra aqui, e nós vamos selecionar se ele é um título de seção primária, secundária, terciária ou quaternária. Aqui no caso ele vai ser um título de seção primária, então nós vamos selecionar ABNT título 1.
Quando nós selecionamos a ABNT título 1, ele automaticamente foi formatado da maneira como ele deveria permanecer, e ele foi adicionado na sequência, né? Então agora ele é a seção de número 2. Antes, a seção de número 2 era a seção de desenvolvimento, que agora se tornou a seção de número 3. Então ele está corretamente inserido aqui após a seção de número 1, que é a introdução. Quando nós clicamos na frente da palavra e nós damos um Enter, você vê que ele dá um espaçamento maior, que já é o espaçamento correto conforme as regras ABNT. Aqui nós não temos o texto para substituir como no exemplo anterior. Então, quando nós dermos um Ctrl C e clicarmos em Ctrl V, nós teremos um texto incorreto. Porém, mesmo que nós não tenhamos um texto para substituir, nós podemos desfazer, Ctrl Z, e usar o mesmo método. Botão direito, colar especial, texto não formatado. O texto foi inserido da maneira correta. Se nós clicarmos em cima desse texto que foi inserido, que deveria ser um texto com o estilo ABNT corpo de texto, nós podemos verificar que aqui em cima aparece ABNT corpo de texto. Quando eu clico em exemplo, ABNT título 1, muda para ABNT título 1. Quando eu clico no corpo do texto, ABNT corpo de texto. Isso porque o arquivo está configurado para que sempre que um determinado conteúdo for inserido sem formatação, sem estilo, após os estilos de título já criado, ele vai automaticamente ser inserido com o estilo ABNT corpo de texto. Logo, é dessa maneira que nós devemos inserir o texto no nosso arquivo. A mesma coisa vale para o caso de nós escrevermos algo diretamente no arquivo. Se eu não tivesse esse texto colado e eu simplesmente começasse a escrever aqui algo, isso que eu escrevi vai seguir o estilo ABNT corpo de texto, porque o arquivo está configurado para que, após os títulos de seção primária, seja automaticamente inserido o estilo ABNT corpo de texto. Então, revisando, a maneira correta de inserir um texto escrito externamente é copiar o texto, vir no arquivo, dar o devido espaço, né? Então um único Enter vai seguir as regras do estilo, clicar com o botão direito, colar especial, texto não formatado. E o texto vai ser inserido corretamente. Se nós quiséssemos inserir dentro desse título de seção primária, títulos de seção secundária, terciária e quaternária, nós seguiríamos a mesma lógica que nós utilizamos na inserção do primeiro estilo de título. Então nós podemos escrever aqui segundo, terceiro e quarto. Aqui no segundo nós podemos selecionar a palavra, vir na área de estilos e selecionar a ABNT título 2. Pronto, ele foi configurado como 2.1. A mesma coisa para terceiro, ABNT título 3, 2.1.1, e para quarto, ABNT título 4, 2.1.1.1. Já com a distância que nós deveríamos ter entre cada um deles. Se nós copiarmos novamente esse texto e após segundo nós demos um Enter e botão direito, colar especial, texto não formatado, nós teremos um texto ABNT corpo de texto. A mesma coisa vale para todos os outros títulos. Utilizando os estilos, nós não temos a necessidade de vir aqui e configurar esse título manualmente, colocar ele como negrito, definir o espaçamento, etc. Isso vai acontecer automaticamente e independente do local do arquivo
em que a gente venha inserir esse novo título, os demais títulos vão ser renumerados automaticamente, e assim nós vamos manter a ordem do nosso arquivo. Essa é a maneira como esses títulos eles devem ser inseridos. Se por algum acontecimento houver algum trecho do texto no arquivo que não estiver seguindo o estilo que deveria, como por exemplo uma parte do corpo do texto não estiver seguindo o estilo, bastaria selecionar ele, vir na seção de estilos e selecionar o estilo adequado, como a ABNT corpo de texto, que ele seria automaticamente ajustado. Seguir essas regrinhas básicas de inserção do conteúdo garante que o texto sempre esteja conforme, né, seguindo as regras ABNT, e evita problemas de formatação. Dito isso, nós vamos dar um exemplo de inserção de citação longa. Aqui no nosso terceiro, nós vamos dar um Enter, vamos colar com o botão direito, colar especial texto não formatado. Esse texto foi inserido como ABNT corpo de texto, mas vamos supor que aqui, a partir desse ponto, nós tivéssemos uma citação longa. Bastaria que a gente selecionasse essa parte do texto. Aí a gente vem na área de estilos, procuramos a ABNT citação longa. Como ela não foi usada recentemente, ela não está aqui no histórico, mas basta a gente vir até o fim da lista e clicar em outros estilos. Vai abrir essa barra lateral com todos os estilos e a gente pode clicar 2 vezes em citação longa. Automaticamente, o texto, a fonte do texto foi reduzida para o tamanho 10 e o recuo dele foi ajustado para que ele fique conforme a ABNT requer que as citações longas estejam formatadas. Feito isso, a gente já tem aqui uma referência para poder inserir qualquer tipo de conteúdo dentro do texto. E após essas alterações terem sido feitas, como nós falamos anteriormente, nós não vamos alterar manualmente o nosso sumário. Nosso sumário já está pronto, já está referenciado, basta que a gente venha aqui. Vocês podem ver que aqui nós temos introdução como 1 e desenvolvimento como 2. Se nós clicarmos com o botão direito e atualizar sumário, exemplo se tornou a seção 2 e desenvolvimento se tornou a seção 3 aqui também no sumário, e aqui apareceu os nossos outros títulos, olha, segundo, terceiro e quarto. Então o sumário nunca deve ser alterado manualmente, ele só deve ser atualizado depois que as alterações forem feitas no corpo do texto, seguindo, utilizando os estilos pré-configurados. Dessa maneira, a gente não tem que se preocupar com essa questão da formatação, a gente se preocupa apenas com a produção do texto e após a escrita do texto, nós colocamos ele no arquivo e aplicamos o estilo. Quando nós formos inserir uma imagem no nosso documento, vamos até o fim do nosso documento, onde a gente vai ter imagens. Quando nós formos inserir uma imagem, é importante que a gente dê um espaço, antes e depois da imagem, um único Enter é o suficiente. Nós podemos inserir a imagem da mesma maneira como é o caso como a gente insere no Word, pode ser um Ctrl+C e um Ctrl+V, ou nós podemos ir aqui no menu Inserir, Figura, e aí vai abrir a caixa de diálogo, para que a gente possa buscar a figura que a gente quer inserir. Mas é muito importante que depois que a gente inserir a figura, a gente selecione essa opção aqui, olha, Nenhum. Essa opção aqui em cima, chamada Nenhum, ela garante que do lado do texto
tanto de um lado quanto do outro, não haverá nenhum tipo de conteúdo escrito e que a imagem vai interromper esse fluxo do texto, porque não pode ter texto ao lado da imagem. Um exemplo de inserção de imagem, nós vamos também abordar a questão do processo de referenciação da imagem. Aqui nós selecionamos um espaço vazio, nós vamos clicar em inserir, figura, nós vamos buscar aqui uma figura qualquer, pode ser essa daqui, vamos abrir, a figura está inserida, e quando ela foi inserida, vocês podem ver aqui em cima que ela não foi inserida com a configuração que a gente queria, então a gente vai mudar para nenhum, para que não haja texto ao redor da imagem em qualquer momento, em qualquer tipo de alteração. Depois de inserida, essa imagem ela vai ter que ter uma referência, porque não basta que a gente insira o nome, um título, um cabeçalho para a imagem, porque nós queremos que ela esteja vinculada à nossa lista de figuras e ela seja atualizada automaticamente. Para isso, nós clicamos com o botão direito em cima da imagem e clicamos em inserir legenda. Aqui em legenda nós vamos colocar o nome da imagem, por exemplo, captura. Vamos selecionar a categoria para ela, a categoria será figura. Nós temos, né, ilustração, tabela, texto, mas aqui será figura, porque lá em cima nós temos uma lista chamada lista de figuras. Aqui nós temos qual é o símbolo que vai separar a legenda. Aqui nós temos que tirar esses dois pontos e colocarmos espaço, traço, espaço, que é o que a BNT pede, espaço. E a posição nós vamos selecionar em cima. Então aqui nós podemos ver como é que vai ficar, ó, figura 1, traço, captura. É um exemplo, né? Ela não vai ser nomeada como figura 1, porque assim que nós dermos OK, ele vai identificar que nós temos outras figuras e vai ordenar ela corretamente. Então vamos dar OK. Você pode ver que ela se tornou a figura 8, tá vendo? Essa é a figura 7 e aqui nós temos a figura 8. O que nós vamos fazer aqui agora é corrigir esse nome figura 8 que deveria estar em negrito. Para isso a gente seleciona a figura 8 e isso nós fazemos manualmente, colocamos aqui negrito e pronto, figura 8. Já a fonte nós vamos inserir manualmente, basta a gente copiar o que já está aqui. Fonte, se fosse outra fonte nós escreveríamos, né? Mas aqui é elaborado pelos autores, então nós clicamos aqui embaixo, damos um Ctrl V e ele vai colocar automaticamente ela aqui centralizada como nós copiamos lá. Como a imagem está cobrindo, nós podemos ou diminuir um pouco a imagem, que é o mais adequado, ou dar um Shift Enter, mas diminuir um pouquinho a imagem funciona melhor. Então nós temos fonte elaborada pelos autores, figura 8. Agora, se nós formos lá na nossa lista de figuras, olha, lista de figuras, nós não temos a figura 8 aqui ainda, então nós vamos clicar com o botão direito, atualizar índice de figuras. Atualizando o índice de figuras, nós temos a figura, o nome da figura e a página em que ela está. Porém, nas normas ABNT, é dito que sempre que a gente insere uma figura, essa figura ela precisa estar referenciada no texto, né? Se nós fizermos essa referência manualmente, como por exemplo aqui, se eu escrever aqui no texto anterior, conforme a figura 8, isso daqui estará inserido manualmente, né? Ou seja, se eu fizer alteração na sequência das minhas figuras
esse valor ele vai permanecer sempre o mesmo, né? Então, se essa se tornar uma figura de outro valor, de outra numeração, esse valor vai ficar incorreto. Para evitar isso, ao invés de nós inserirmos o 8 aqui, a gente apaga, damos apenas um espaço, deixamos o cursor no ponto em que a gente quer que o 8 seja inserido, clicamos com o botão direito, na verdade nós mantemos o cursor aqui, a gente vem em inserir, referência, aqui em referência nós vamos procurar figura, tipo figura, que vai mostrar os itens da nossa lista de figura, que tipo de referência que a gente quer usar, o número, e aí a gente vai selecionar figura 8 e vai clicar em inserir. Depois fechar. Vamos fazer novamente. Figura, inserir, referência, figura, número, figura 8. Inserir. Fechar. Figura 8. Pronto. Agora, com isso feito, se nós fizermos alguma alteração na ordem das figuras, por exemplo, se essa se tornar a figura 9, aqui vai aparecer automaticamente figura 9. Isso garante que as coisas estejam ordenadas da maneira correta. E sempre ao fim de feitas todas essas alterações, nós atualizamos os nossos índices e sumário para garantir que tudo esteja aqui. Essas são as instruções básicas de utilização de estilos no LibreOffice para poder formatar o trabalho.